sob a proteção de Deus, damos aberto a nossa reunião, da Comurg. É a 12ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito. Eu quero requerer aqui ao vereador Isaías, enquanto o vereador Thiago não chega, que ele seja o nosso relator, e faça a leitura da ata da 11ª sessão ordinária, vereador Isaías. Muito boa tarde, senhor presidente, e boa tarde a todos que nos acompanham. Ata da 11ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito da Comurg, aos 12 dias do mês de abril de 2023, às 14h15, foi aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito, a CEI, para investigar irregularidades da administração e dívidas da Companhia Municipal de Urbanização, a Comurg. O Instituto Municipal de Assistência de Saúde dos Servidores de Goiânia, o IMAS, Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e fornecedores, instituído pelo requerimento de número 575 de 2023, dos autos de 1219 de 2023, publicado no Diário Oficial de 804, de 14 de março de 2023. Suplemento como primeiro ato, o presidente pediu que o vice-presidente, vereador Welton Lemos, fizesse a leitura de ata da sessão anterior. Sem nenhuma retificação a ser feita, foi a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente iniciou a oitiva do depoente, o senhor Ricardo de Souza Itacarambi, acompanhado por seu advogado Arthur Bernardi, cujo íntegra segue o link. O vereador Thiago Ghiotti solicitou para que constasse em ata que o depoente disse, o presidente da Comurg que cria a ordem de pagamento dos credores ao seu próprio critério. O vereador Paulo Henrique perguntou ao depoente se recebeu algum pedido para priorizar alguma obra. O depoente disse que recebeu um áudio solicitado prioridade para obras em algum vereador, mas que não se lembra de quem. Em seguida, a sessão foi suspensa para que o depoente encontrasse o áudio e, minutos depois, o áudio foi exposto. O presidente da CEI, vereador Ronilson Reis, solicitou para que colocasse em ata, na íntegra, a descrição do áudio exposto pela testemunha. O senhor Ricardo, segundo o depoente, o áudio foi enviado pela senhora Valéria Peters, ex-secretária de Relações Institucionais. Itacarambi, mandei a essa lista atualizada aí para você, porque do Tiãozinho, ele está ligado ao Henrique Alves, e o Henrique é candidato, entendeu? Para a gente priorizar os candidatos. O vereador Pedro Azulão Júnior solicitou que constasse em ata a declaração do depoente de que o pedido realizado no áudio não houve nenhuma ação por parte da Comurg e nem do senhor Ricardo, a fim de dar prioridade a qualquer vereador. O advogado depoente, o senhor Arthur Bernardi, solicitou para que constassem em ata a fala do depoente de que o senhor Ricardo não acompanhou o áudio para ninguém da Prefeitura de Goiânia e acredita que o material não tem alcançado qualquer efeito.
Por deliberação dos membros da SEI, a próxima reunião ficou marcada para o dia 17 de abril de 2023, às 14 horas. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 16h43. Secretariou a Comissão de Serviços de João Vitor Machado, matrícula, fez assessoria de imprensa, comissão, servidor Marcos Coelho da Silva, matrícula, e o procurador Matheus Camille Ferreira, cuja matrícula já consta aqui, assessorou juridicamente o colegiado. Lida, senhor presidente. Lida a ata em votação. Os favoráveis permanecem como são, os contrários se manifestem. Aprovado a ata da 11ª sessão ordinária da Comissão Especial de Inquérito da Comurg. Senhores, tem alguns requerimentos que vão ser apresentados. Qual que é esse? Eu vou solicitar ao vereador Isaías que faça a leitura destes requerimentos. Senhor presidente, requerimento do vereador Thiago Ghiotti, nosso relator da SEI. O assunto: solicito as cópias das convenções coletivas realizadas nos últimos 5 anos. Segundo requerimento também do vereador Thiago Ghiotti, o assunto seria: solicito as cópias das atas de registro de preço em que houve adesão de terceiros nos últimos 5 anos. Esses são os 2 requerimentos, senhor presidente. Os 2 requerimentos apresentados, lido em votação. Favorável permanece como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os 2 requerimentos. Senhores, a título de informação para as vossas excelências, nós apresentamos requerimentos solicitando alguns documentos que foram, esses requerimentos foram aprovados e até no momento, o presidente da Comurg não nos enviou essa documentação. Aliás, a documentação que foi enviada por ele foge totalmente de tudo aquilo que nós solicitamos. Eu vou estar lendo esses requerimentos aqui, que foram apresentados, eu vou estar lendo novamente, vou estar comunicando agora ao advogado, procurador desta casa, o Matheus, para quais medidas vão ser tomadas, porque os prazos já extrapolaram e, até então, não foram enviados esses documentos. Nós fizemos um requerimento de número 19, solicitando o relatório detalhado de todos os órgãos colegiados que integram a estrutura administrativa da empresa, bem como os nomes, CPFs e cargos e lotações dos membros desses conselhos, juntamente com os valores de jetons pagos a eles mensalmente nos últimos 5 anos. Este requerimento não foi atendido e até agora não chegou essa documentação. Segundo requerimento, cópia dos relatórios detalhados de todos os funcionários comissionados que integram seus quadros mensalmente nos últimos 5 anos. As informações deverão constar o nome, o CPF, cargo, lotação, carga horária de trabalho, data de admissão e demissão, vencimento básico, gratificação, outras verbas e benefícios, auxílio alimentação e transportes. Segundo requerimento número 20. Requerimento de número 22. Cópia do relatório da sindicância interna relativos aos pagamentos sem duplicidade ao IMAS. Requerimento de número 23. Cópia do relatório circunstanciado e detalhado referente à execução das obras de reforma dos 14 centros de referência de assistência social do CRAS, assumidas em 2022, incluindo ainda cronograma de finalização das referidas obras. Requerimento de número 24, comprovantes das movimentações financeiras, empenhos, liquidação, notas fiscais ou quaisquer outros documentos que ateste a destinação dos recursos adiantados à Comurg.
referente ao contrato firmado com a Prefeitura de Goiânia para a reforma dos centros de referência de assistência social. Requerimento de número 25, cópias de qualquer documentação de possível renegociação do contrato 151 de 2021, bem como relatórios internos de análise deste contrato, pareceres técnicos de órgãos eventualmente consultados e a íntegra de processo no SEI, se existir. Requerimento de número 26, cópia do organograma estrutural e administrativo da Comurg. Requerimento de número 27, relatório circunstanciado e detalhado do estágio atual da execução das obras provenientes de emendas parlamentares, bem como a previsão, conclusão de cada uma delas. 3. Oito requerimentos que, aliás, são as documentações que mais nós precisamos para esta SEI. Até agora não foi atendidos. Nós já fizemos dilação de prazo por 2 vezes e até agora o presidente da Comurg não se atentou aos prazos, não atendeu o chamado da SEI aos requerimentos que foram aprovados pelo colegiado e já vou requerer ao Matheus que sejam tomadas medidas cabíveis, Matheus. E se for o caso, que amanhã mesmo, nós vamos ter que protocolar uma busca e apreensão e pedir para o judiciário. Está aqui, ó. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Pedro Zulin, questão de ordem. Senhor presidente, esses requerimentos, aquele material que chegou, não está incluso esse material aí, não? Aquele que chegou a 112 mil páginas, não está incluso isso aí, não? Tá não, vereador Zulin. Nenhum desses documentos. Nós estamos aqui com o advogado João, o Eduardo e o procurador Matheus. Eles ficaram 3 dias atrás desses documentos, nenhum desses documentos estão junto com aquela documentação que foi enviada. A documentação que foi enviada era preparatório para a licitação. Que mais, João? A licitação até o empenho. Depois não tem mais nada, não enviaram mais nada. Então, diante das informações que os procuradores da casa me passou, eles me requereram, me apresentaram que todos esses requerimentos não foram atendidos, e olha que nós demos um prazo 2 vezes, nós estendemos o prazo, e até agora, no momento, não foram feito o atendimento da SEI. Hoje nós vamos estar ouvindo o diretor de logística da Comurg, que é o senhor Ronaldo Macedo. Ronaldo, seja bem-vindo a esta SEI. Já quero falar de antemão que Vossa Senhoria não está aqui como investigado. O senhor veio aqui como testemunha, ajudar esta SEI, o que for possível. Aquilo que o senhor entender que não deve responder, fique tranquilo, o seu direito constitucional está sendo resguardado aqui nesta SEI, mas se o senhor puder contribuir com essa SEI, passar algumas informações, o senhor vai estar elucidando algumas dúvidas dos vereadores desta SEI, tá? Esse é o trabalho que nós vamos fazer. Deixando bem claro que aqui não tem ninguém sendo apontado como réu, como uma pessoa, nada. Simplesmente o senhor está aqui, entendeu, para contribuir com a SEI, elucidar os fatos, dar algumas informações que nós precisamos para poder entender toda essa situação e esse arcabouço. E, no final, virá o relatório que, com certeza, vai ser satisfatório. Ronaldo, gostaria que o senhor ligasse o microfone do senhor, o senhor falasse o nome completo do senhor e qual que é a função que o senhor exerce dentro da empresa. Boa tarde, senhores vereadores, Vossa Excelência Presidente, senhor Ronilson. Meu nome é Ronaldo Macedo Limberti, eu exerço o cargo de diretor de logística da Companhia de Urbanismo, a antiga diretoria de transportes, que na nova nomenclatura passou a se chamar diretoria de logística. Ok. Eu só gostaria de pedir a sonoplastia para aumentar um pouquinho o som,
Porque daqui a pouco o pessoal da imprensa está pedindo, falando que não está saindo lá. Ronaldo, tem quanto tempo que o senhor exerce esse cargo ali na Comurg? Excelência, vai fazer agora, no dia 14, 2 anos que eu estou nesse cargo. Já tem 2 anos, né? 2 anos. Tá. O senhor pode nos dizer qual o critério que um gestor deve adotar para indicar um executor de um contrato no valor de 170 milhões com o serviço público? O senhor acha recomendável, por exemplo, em casos como esse, que foi nesse contrato da Rede Sol, ter um fiscal que seja do quadro de servidores dos concursados, Ronaldo? Excelência, na verdade, a função do gestor, no caso o diretor, é indicar pessoas que ele entenda que estejam aptos para exercer o trabalho e também que sejam de confiança, porque realmente são contratos vultuosos, né? Todos os contratos da companhia são vultuosos, e é importante que a gente tenha o domínio sobre essas pessoas. Eu tenho alguns gerentes meus que são funcionários de carreira, né? E tenho alguns que não são, mas foi uma opção minha. No caso específico do contrato de combustíveis, e ao longo aqui das explicações o senhor vai entender, nós tínhamos muito problema com a questão do combustível na empresa. Gerava muita denúncia e muita insegurança. E eu pedi ao presidente, quando a gente mudou a forma de operar a parte de combustível, eu pedi a ele que me deixasse trabalhar com as pessoas de fora da empresa para não criar nenhum vício, para que a gente não caísse nos mesmos problemas que a gente tinha quando era abastecido nos postos de combustível. O presidente acatou, então eu tenho não só o gestor do contrato, como o fiscal, que também é da minha confiança, mas a maioria das pessoas, dos 18 funcionários que operam no posto, 15 são comissionados, que eu trouxe de fora para operar sem ter nenhum tipo de desgaste com os motoristas e com o pessoal que já tinha essa função dentro da empresa. Só questão... Está muito alto? Tá, só questão... Mais longe? Não, tá tranquilo. Só para que conste em ata, o senhor está acompanhado de quem aí? Na verdade, o doutor Gustavo, meu advogado. Uhum, Gustavo. Doutor Gustavo, ele veio mais até por zelo. Não, tá tranquilo. Não tem necessidade, mas... Tem que trazer o advogado mesmo. Tá comigo. Ô, João, faz uma gentileza. Requer a carteira da ordem do senhor doutor Gustavo e que conste em ata que ele está acompanhado do advogado dele. Okay. Faz jus necessário que todos que venham prestar esclarecimento trazer o advogado, natural. Ô, Ronaldo, o senhor pode dizer quem escolheu e de que forma se deu a escolha do atual gestor do contrato, que é o senhor Fabrício Soto da Silva? Sim. Pelas informações que temos, ele é reconhecidamente amigo do Adriano. No mesmo instante que foi nomeado como comissionado da Comurg, já foi designado para ser fiscal do contrato. Eu queria deixar bem claro que o gestor ele tem uma função mais operacional do que fiscalizatória. O fiscal do contrato, sim, tem uma posição um pouco mais de responsabilidade na questão da fiscalização. O senhor Fabrício chegou em Goiânia, realmente ele tem amizade com o Adriano, e veio indicado pelo senhor Adriano para fazer uma avaliação pelo RH. A ideia deles era que ele fosse contratado para trabalhar no jurídico da empresa. A gerente de RH me ligou na ocasião, falou: Ronaldo, estou entrevistando uma pessoa aqui que tem alguns requisitos interessantes e que podem te servir na questão do combustível. Nós estávamos montando a equipe de combustível e ele tem um pouco de conhecimento de química, né? Ele tem que avaliar essa questão, os dados do combustível e tudo mais. E eu fiz uma entrevista com o Fabrício, gostei muito dele, conversei com o Adriano também a respeito da índole dele e resolvi fazer uma experiência. Trouxe ele e
primeiro ele veio como assessor, depois passou a gerente de combustível, e assim que o contrato foi assinado, eu convidei para ser gestor do contrato. Eu acho, presidente, que apesar da amizade que ele tem com o senhor Adriano, que é diretor de administração financeira agora, mas que nem participou do processo de licitação do combustível, porque na época ele nem era não exercia esse cargo. O senhor Fabrício tem me dado muito orgulho de estar no trabalho. Não tenho tido nenhum problema na questão do funcionamento do posto, não tenho tido nenhuma denúncia. Então, aparentemente, foi uma escolha acertada. Então, a escolha do senhor Fabrício foi o senhor que escolheu ele? Eu que escolhi. Tá. O senhor sabe que ele tem uma ligação de uma amizade muito íntima com o senhor Adriano. O senhor Essa foi uma das questões que eu, quando o entrevistei, para ele saber se ele teria esse comportamento ou não, porque eu não admito na minha diretoria que ele se reporte ao outro diretor. Quem tem o acesso ao outro diretor ou ao presidente sou eu. Ele concordou e até agora tem seguido, tem acatado as minhas determinações e tem demonstrado ser bem ético nessa questão da amizade com o outro diretor. Ronaldo, o senhor conhece o Fabrício Souto da Silva, que é gestor do contrato da Rede Sol, que ganhou a licitação no sistema e fornecimento do combustível para a Comug. Como foi que o senhor conheceu ele? Eu conheci ele na entrevista. Eu conheci ele no dia que ele foi me indicado pela gerente de RH para fazer uma entrevista para vir trabalhar comigo no posto de combustível. Mas quem indicou ele para fazer na função desse cargo foi o Adriano? Não. A gerente de RH na época chamava Gisele. Ela era responsável pelo RH, uma funcionária muito competente, é uma pena, perdemos ela para o interior, ela foi para o Rio Grande do Sul, e ela me indicou, olhou o currículo, entrevistou ele, me ligou, falou, diretor, eu tenho aqui uma pessoa que pode, porque nós estávamos procurando alguma pessoa de fora. O senhor sabe que eu, apesar eu moro mais no interior, né? Minha residência era mais no interior, eu não tenho tanto conhecimento com pessoas aqui em Goiânia, então estava tendo essa dificuldade de achar uma pessoa para o cargo. E aí ele veio, a gente entrevistou, eu gostei muito da entrevista dele, achei ele uma pessoa sensata. O senhor vai estar com ele amanhã, o senhor vai ver que é uma pessoa que fala pouco, uma pessoa comedida, e eu estou muito satisfeito. Eu só gostaria de comunicar a nossa sonoplastia. O pessoal da imprensa que está assistindo aí estão reclamando a questão do áudio e também das imagens. É isso mesmo, Marcos? O áudio e a imagem. Aí vocês são os nossos profissionais aí, sei que muitas vezes... Só a título de colaboração, presidente, quando a gente está assistindo lá, as falas dos senhores vereadores que ficam um pouco baixas. A do entrevistado até que, da testemunha até que ela sai bem. Então, eu acredito que o pessoal nosso aí vai estar solucionando aí. Então, o que entende é que o Fabrício passou lá na Comurg, deixou o currículo e fizeram o processo seletivo e contratou ele, né? Não. O que eu entendo é isso. É isso mesmo, Ronaldo? Não é assim, mas é mais ou menos assim, porque ele veio para uma coisa, né? Ele veio pensando em trabalhar na parte jurídica da empresa e foi fazer uma avaliação justamente para isso, né? Passar pelos critérios de avaliação de contratação, e nesse período acabou que ele foi apresentado à minha pessoa, eu gostei muito dele, dei a oportunidade, e cabe dizer também, presidente, que a gente pode trocar o gestor a qualquer momento. O gestor não é um cargo fixo, não é obrigatório que ele fique até o fim do contrato, e qualquer dúvida, se ele não estiver tendo o desempenho correto, a gente pode fazer essa troca a qualquer momento. E eu expus isso para ele, e até agora ele não tive nenhuma reclamação da conduta dele. Ronaldo, você sabe que você ser fiscal, gestor de um processo num valor de um contrato num valor de 170 milhões é algo muito vultuoso. Aí eu fico sem entender. Um contrato tão vultuoso como esse, aí Vossa Senhoria vai lá,
pega uma pessoa que o senhor nem conhece para ser gestor e fiscal de um contrato? O senhor acha que não é... Não fica uma situação assim equivocada? Porque, por exemplo, o senhor é o diretor a diretoria mais importante da Comurg. Aí me aparece um rapaz lá, que aí o senhor nem conhece ele direito, coloca para ele ser gestor e fiscal de um contrato tão milionário igual esse? Então, não seria uma pessoa mais próxima, de confiança, para ser o gestor e fiscal de um contrato desse, mas o senhor preferiu colocar um desconhecido, senhor Ronaldo? Presidente, com todo respeito, foi uma decisão, né? Eu estou muito satisfeito com a decisão que eu tive. A decisão de trocar a forma de ter o combustível, sair dos postos de combustível para trazer o combustível para dentro da empresa, foi uma questão muito discutida pela diretoria, porque ela realmente cabia muita responsabilidade. Por isso eu trato a questão do combustível muito de perto. Eu tenho, o fiscal é uma pessoa da minha extrema confiança, é o meu superintendente hoje, meu braço direito, uma pessoa que me acompanha há muito tempo, que fiscaliza todo o serviço do senhor Fabrício, e também até hoje não me relatou nenhum problema. E eu acompanho muito de perto essa questão, porque foi uma questão muito discutida, né? Porque tem prós e tem contras, né? Na hora a gente achou que seria o mais acertado, eu acho que foi, ainda continuo achando que nós temos muito mais, nós ganhamos mais do que perdemos, mas realmente era uma decisão difícil e eu preferi acompanhar de perto e por isso talvez eu não tenha me preocupado tanto com essa questão do gestor, porque eu estaria acompanhando de perto, eu estou lá todo dia, então não vejo muito problema. Ô Ronaldo, qual que é o nome da empresa que ganhou o contrato de fornecimento juntamente com o sistema de controle? Rede Sol. É a Rede Sol. É. Essa empresa, ela é de onde, ela? Ela é de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. São Paulo. O senhor Adriano é de onde? Se eu não me engano, ele é de Indaiatuba. E o Fabiano? O Fabrício, eu não sei. Fabrício, perdão. Não tenho certeza de que município que ele é. Mas é daquela proximidade também. Se ele não for de Indaiatuba, é de Itu, daquela proximidade. O senhor Ronaldo, o senhor sabia que o atual diretor administrativo financeiro, que é o Adriano, ele era sócio até recentemente de uma empresa que tinha como cliente a Rede Sol. Fato esse assumido por ele aqui na SEI. O senhor sabia disso? Tomei conhecimento depois no desenrolar dos processos, quando foi investigado e foi achada uma ligação dele, eu tomei conhecimento, mas durante o processo todo nós não tivemos nenhuma informação a respeito disso. Ok. O senhor possui familiares de até 3º grau nos quadros da Comurg, prefeitura ou terceirizadas da prefeitura da Comurg? Não, nenhum. Não? O senhor sabe me dizer se o senhor Fabrício possui algum parente de 3º grau que tenha trabalhado ou trabalha na Rede Sol? Que eu tenha ciência, nenhum. Eu até vi a denúncia que o senhor recebeu a respeito de uma irmã, né? A pessoa, o nome da pessoa que o senhor leu na época, é a esposa dele. Não é esposa porque eles não são casados, é companheira dele, nunca trabalhou na Rede Sol, se for essa a questão. Mas que eu tenha o conhecimento, ele não tem nenhum parente que trabalhou, nenhuma ligação com a empresa. Ok. O senhor sabe nos dizer o quantitativo de máquinas e caminhões que a Comurg possui? Quais as contratadas? O que é frota própria? Quantos estão funcionando? Quantos estão parados? Então, vamos lá. Aí já... Nós temos hoje na empresa 220 máquinas contratadas pela ITA. 220 máquinas pela ITA. Locado pela ITA. 43 na RSN Logística, 47 na Tecpav, 43 na CS Brasil, 2 na Bom Sucesso. E temos 115 caminhões prensa, que esses são de comodato da prefeitura, que foram cedidos para a Comurg, e esses são operados por nós mesmos. Ronaldo, quantos estão parados? Quantos? Não é muito fácil dizer isso, mas normalmente, desses 115, nós temos 20 caminhões Ford que dão muito problema, são caminhões de 2013, 2014. Nós temos 40 caminhões Volvo, que também dão muito problema, porque também são de 2014, e temos 49 caminhões Mercedes, que são mais novos, que são de 2019,
Mas é muito difícil a gente estimar, porque quebra, aí conserta, né? Hoje a gente tem 50, mas os 50 que estão trabalhando hoje não são os mesmos 50 que trabalharam ontem, porque 3 ou 4 quebraram, 4 ou 5 a gente conseguiu reconstituir e arrumar, volta para a frota, e aí a gente vai tentando se equilibrar sempre entre 50 e 60 caminhões ativos, né, podendo trabalhar, porque tem muita quebra durante o trabalho. A gente faz o serviço de guincho para 2 ou 3 caminhões todo dia que quebraram no trecho e que a gente... Na verdade, a nossa frota ficou muito velha, presidente. Então, mas hoje o senhor não tem um número exato de quantos estão parados? Entre 50 e 60, mas 50 e 60. Ativos, né? Então seriam 47 mais ou menos parados. Por que eles estão parados, Ronaldo? Estão no conserto, todos eles estão em recuperação. Alguns estão em oficinas, acho que até no dia que o senhor esteve lá, né, o meu superintendente mostrou para o senhor, tem alguns que estão ali no pátio, aguardando uma peça, aguardando chegar um módulo, aguardando resolver o problema talvez de funcionamento. Outros estão em alguma oficina, resolvendo problema de hidráulica, aí vai na oficina terceirizada, e outros estão ali na oficina fazendo reparos, troca de freio, as coisas que a gente faz costumeiramente na nossa oficina mesmo. Ronaldo, muitos desses caminhões ficam em algumas oficinas, procede isso? Ficam parados nessas oficinas? Fica na oficina até resolver o problema, depois volta para a empresa. Mas oficinas de terceirizados? Terceirizados. Sob responsabilidade da contratante. A gente fez uma licitação, tem uma empresa responsável pela manutenção dos caminhões e é ela que é responsável por indicar a oficina que vai, ela que faz a negociação, ela traz o caminhão pronto para nós. Entendi. Ronaldo, o senhor percebe prejuízo para manter uma boa qualidade do serviço, esses caminhões parados? Sim, mas a gente não conseguiu ainda, presidente, pelos problemas financeiros que a empresa passa, a gente não consegue verba suficiente para estar colocando todos eles em dia, porque realmente são vultuosos por conta do envelhecimento da nossa frota. Hoje, por exemplo, nós começamos a ter, já há 6 meses, mais ou menos, problemas com aquela caixa de prensa, que já também se desgastou muito, e aí começou a dar problema de chaparia, problema de pistão. Sim. Então, o envelhecimento da frota causa realmente esse prejuízo, presidente. O senhor comunica isso diariamente ao presidente da Comurg? Comunico. E qual que é as medidas que ele fala para tomar? Pede para arrumar o mais rápido possível, a gente fica bem em cima também dessa questão da oficina, porque os caminhões chegam de madrugada, né, porque os caminhões trabalham 24 horas. Eles chegam, troca de turno, passa pela vala, faz um exame preditivo para saber se tem algum problema. Os que não têm problema voltam para o trecho, né, para fazer a coleta na parte da manhã. Então é uma operação muito sem parada, sabe? Então precisa tomar muito cuidado para a gente não mandar para a rua caminhão com problema e a gente estragar mais a frota do que a gente conseguir ajudar. Mas eu acho que tem sido bom o trabalho, acho que tem sido bem, a gente não teve nenhuma paralisação do trabalho por falta de caminhão, por falta de peça. Tivemos aí uma diminuição, às vezes, mas aí a gente, durante a semana, recupera e até no domingo a gente coloca a coleta sempre em dia. Ronaldo, eu não sei se você sabe, mas lógico que você sabe, você é uma pessoa bem esclarecida, percebe-se que você é uma pessoa muito esclarecida. Você sabe que o lixo mais caro hoje é de Goiânia. Hoje, a Comurg recebe 3, 4 vezes mais do que qualquer outra companhia por fora. Eu vou dar um exemplo, o lixo de Brasília. O lixo de Brasília, o metro de varreção é muito mais barato do que Goiânia. Agora, eu fico assim sem entender, Ronaldo. O que dá todo esse sucateamento e a própria companhia não consegue absorver com mais agilidade? Você acha que é má gestão por parte da direção da empresa? Olha, porque assim, há um pagamento. Os contribuintes pagam pelo um serviço bem prestado. Nós pagamos, os goianienses. A Comurg recebe muito bem. Agora, o que fica sem entender, como que fica a quantidade de máquinas paradas, porque é uma quantidade muito grande.
Você não acha que não é uma má gestão, Ronaldo? Presidente, na verdade, a gente tem mantido esse equilíbrio para que não falte caminhão na coleta. Nós trabalhamos mais ou menos com 12 caminhões em cada coleta, são 4 coletas, e à noite a gente trabalha com 10 caminhões em cada coleta. Então, na verdade, isso não causou prejuízo na limpeza. Eu acho que Goiânia está crescendo também, nós precisamos pensar em aumentar esse quantitativo de caminhões que rodam. O diretor de limpeza urbana está fazendo uma reavaliação das rotas, porque nas rotas apareceram prédios, aumentou o número de contribuintes, aumentou o lixo. Então, Goiânia está crescendo muito e a gente precisa acompanhar essa coleta. Agora, eu acho que essa questão da frota, presidente, a gente, infelizmente, e o senhor sabe disso, porque o senhor também está no público, a gente fez uma licitação pensando no melhor possível. Nós, inclusive, pegamos o termo de referência igual do Ministério Público, mas é claro e óbvio que se a gente pudesse, a gente mesmo comprar as peças, a gente talvez teria muito mais agilidade, mas eu não teria condição de fazer uma licitação peça por peça de 4, 5 modelos de caminhão e dos carros. Então, a gente faz essa licitação guarda-chuva, né, que é uma pessoa que vai prestar o serviço. Eu acho que isso também encarece e dificulta um pouco o trabalho, concordo com o senhor. Mas a gente tem feito aí uma boa gestão em cima disso. Eu acho que a grande vantagem hoje do presidente da Comurg, o senhor Alisson, é que ele é um funcionário de carreira de dentro da Comurg. Ele tem 14 anos, entende muito mais da empresa do que a gente, já teve na minha função. Então, quando ele me liga para cobrar, igual o senhor falou, quando ele me liga, ele sabe o que ele está falando, porque ele já esteve lá, ele já passou por isso. Então, ele sabe, faz isso, e ajuda, dá dica, vai lá cedo, chega cedo lá, quando está faltando um pouco de caminhão, o diretor de limpeza reclama, ele vai lá, senta comigo, anda comigo na oficina, olha, vê o problema, discute comigo lá, com o meu gerente de oficina. Então, assim, eu acho que essa é uma vantagem que nós temos hoje, tendo um presidente que já foi da casa. Ronaldo, existe algum colaborador da Comurg de desvio de função dentro da sua diretoria? Existe. Existe? Existe. O senhor sabe que é errado, né? Sei, senhor. Mesmo sabendo que é errado, o senhor mantém eles? Nós precisamos coletar o lixo. Nós tivemos, e não foi na minha gestão, por ocasião do Covid, e não era possível fazer contratação, e nós estávamos com déficit de motoristas. Então, fizeram um termo no jurídico, que eu não sou advogado, não posso lhe assegurar como foi feito, mas fizeram um termo e pegaram alguns coletores que tinham a função tinham carteira de motorista, passava pelo psicólogo, tinha aptidão para trabalhar, e aí esses coletores foram incorporados e dirigem também caminhões coletores. A maioria dos desviados de função que eu tenho ou estão trabalhando como motorista ou estão na oficina. Ronaldo, quem que é o fiscal do contrato de peças? Eu tenho uma facilidade de chamar Ronaldo. Pode, fica à vontade. Porque meu irmão chama Ronaldo. Aí eu tenho facilidade de chamar Ronaldo. Excelência, o senhor pode chamar do jeito que o senhor quiser. O senhor é o presidente. O fiscal é o mesmo fiscal do combustível, que é o meu superintendente. É o Eberson. Só fui confirmar aqui para não... Ele é o mesmo fiscal? Ele é fiscal do contrato de combustível e ele é fiscal do contrato de peças também. Qual que é o valor do contrato, Ronaldo? 32 milhões. Como que se deu a designação dele para ele ser o fiscal? Determinação minha. Foi? Você que determinou? Eu que determinou que ele seja o fiscal. Quem que é o fiscal do contrato dos pneus? Ele também. Na verdade, ele é meu braço direito, ele é o fiscal de quase todos os contratos. Qual que é o valor do contrato? De pneus. R$3.788.000. A designação dele foi o senhor que... Eu também. Ok. O senhor pode nos dizer quem são os principais fornecedores da Comurg que têm os contratos fiscalizados pela sua diretoria?
são os contratos de locação, né? CS Brasil, Bom Sucesso, Tecpav, ITA, a Rede Sol, a H3, que é peças, Comercial J. Teodoro, esse não é mais. Esse, agora a nova licitação é a GIM Comercial Atacadista e BIJ Comércio Limitada, que faz o fornecimento de óleo lubrificante. Eles estão em dia, esses contratos? De fornecimento ou de pagamento? Pagamento. Não. Então, Você sabe qual que é o valor que a Comurg deve para eles hoje? não, eu sei que deve, porque às vezes a gente recebe a cobrança, a gente encaminha para o diretor financeiro, mas eu sei que deve para esses fornecedores, para todos. Mas todos eles continuam prestando serviço? Continuam prestando serviço. Eu não sou advogado, mas eu acho que tem uma cláusula no contrato da Comurg, quando ela faz, por ser um serviço essencial, ela tem 90 dias que ela pode ficar inadimplente, e dentro desses 90 dias ela estando inadimplente, eles não podem suspender o serviço. Ok. Dou por satisfeitas as perguntas. Eu vou estar passando aí para o vice-presidente, vereador Welton Lemos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos presentes aqui, os que estão nos acompanhando. Boa tarde, senhor Ronaldo. Boa tarde. Estamos diante de fatos que precisam ser esclarecidos. Com certeza. E a sua vinda aqui nos presta esses esclarecimentos, que eu acho que é o ponto principal dessa CEI, né? Mostrar para a cidade de Goiânia o que de fato ocorre dentro daquela empresa, que é de fundamental importância para a nossa cidade. O vereador Ronilson lhe fez algumas perguntas que eu me programei para fazer, e mais ou menos iguais, mas eu gostaria de me ater a alguns detalhes nas perguntas que eu quero lhe fazer. Quantos caminhões, de fato, a Comurg possui? Entre os caminhões que são da Comurg e os aportados pela Prefeitura de Goiânia? São 27 caminhões. Espera aí que o senhor vai anotar. Não, está aqui. Desculpa, vereador. Perdi um papel aqui. Pressa. São 40 caminhões Volvo, ano 2013 e 2014. São 20 caminhões Ford, ano 2014. 49 caminhões Mercedes, ano 18 e 19. E 7 caminhões Hyundai. Ao todo estão dando 116 caminhões? 116. Ok. 117, desculpa. Tá. Esses caminhões, o senhor disse que desse total de 116 caminhões, pela conta que o senhor me passou aqui, eles, 50 a 60 caminhões estão em manutenção, estão parados. 40, 50 parados, 50, 60 trabalhando. O senhor não acha que é uma quantidade muito grande de caminhões parados que causam um prejuízo muito grande também para a cidade e que um planejamento poderia mudar essa situação? Vereador, conforme eu disse para o presidente, nós trabalhamos com 12 caminhões por coleta, que são 48 caminhões, são 4 coletas, na parte da manhã, e 10 caminhões à noite em cada coleta, que são 40 caminhões. Então, esses caminhões que estão parados não geram prejuízo na coleta do lixo. É claro que eu preferiria ter hoje 80 caminhões à minha disposição
porque eu trabalharia com muito mais tranquilidade, muito mais folgado a minha oficina, a minha parte preditiva. Eu estaria fazendo um serviço bem melhor do que eu trabalhando apertado como eu estou hoje. Quando eu tenho 50 caminhões, o senhor pensa, eu tenho 48 trabalhando, se quebrou um, eu já estou sem nenhum reserva. Então, realmente, eu trabalho bem no limite, mas a gente tem conseguido sobreviver dessa maneira, que eu tenho certeza, como o senhor já viu, que não é a ideal. Eu gostaria de ter mais caminhões. Sim, e quando é noticiado a falta de recolhimento de lixo na cidade, em pontos mais periféricos da cidade, que ainda hoje a gente recebe muitas dessas demandas no nosso gabinete, tem ligação uma coisa com a outra? Ou então, este quantitativo que está em operacionalização é insuficiente para atender as demandas de Goiânia? Vereador, a parte operacional da limpeza é responsabilidade do diretor Alziro. Mas eu vou falar alguma coisa sobre isso, né, que não me cabe, mas eu vou falar a título de elucidação. Ele está reavaliando os circuitos, porque cada caminhão faz um circuito determinado, né, para ver se há necessidade de aumentar o quantitativo de caminhões. Nós já aumentamos uma vez, de manhã eram 10, passamos para 12, foram redivididos os circuitos, à noite eram 9, passamos para 10. Ele está redimensionando para ver se está suficiente. O que ocorre com a coleta de lixo, a gente faz a coleta 2 dias por semana em alguns bairros, 3 dias por semana em outros bairros. E no domingo a gente tem o relatório, eu posso depois passar para o senhor, não fica nada para trás, a gente fecha a coleta no domingo. O ideal seria que no domingo a gente só fizesse feira, né? Que é um dia mais tranquilo, a gente só fizesse feira. Porém, como a gente tem às vezes déficit de caminhão, eu preciso no domingo colocar mais caminhões à disposição da coleta para fechar aqueles bairros onde não foi feito. Então eu posso garantir para o senhor que a gente nunca passou de uma semana da coleta de lixo. Agora, o contribuinte, que às vezes tem o lixo na porta dele 1, 2 dias atrasado, ele realmente está na razão dele de reclamar, e ele reclama e a gente corre atrás para acudir. Então, assim, essa questão da reclamação do lixo é porque realmente, às vezes, não consegue fechar um circuito naquele dia, por conta das chuvas, né, também atrapalham muito a coleta. Esse ano, a gente não pode reclamar de chuva, né? Graças a Deus tivemos bastante chuva, mas ela atrapalha muito a coleta, ela dá mais peso, ela dificulta os coletores. Nós estamos com alguns problemas de coletores também, os nossos coletores estão com a idade avançada, já não conseguem mais prestar o serviço que eles prestavam quando eles tinham 20, 30 anos de idade. Nós temos coletores aí com 45, 50 anos de idade. E é um serviço muito, muito duro, né? Aquele de correr atrás do caminhão e de andar e buscar isso. Então, isso também atrapalha um pouco a nossa coleta. Muita gente de atestado, muita gente readaptando, por conta da idade, os nossos funcionários estão ficando velhos, como eu fiquei, né? Como nós todos ficamos. Talvez se tivesse investido menos em altos salários, que é o caso da Comurg, de forma desproporcional, tivesse sobrando a possibilidade de novos coletores, pessoas mais novas, estarem nas ruas. Mas o senhor disse atraso de coleta da ordem de 2 dias, nós temos reclamação de até 30 dias. Não agora, mas agora recente passado, né, na crise, nós vimos aqui, inclusive reportado por todos os vereadores, aqui praticamente todos os vereadores, e aí independe se é situação ou oposição, claro, a demanda bate lá na porta do vereador. Então, a gente viu, infelizmente, esse caos na cidade. Agora, qual é o impedimento, senhor Ronaldo, para que a gente tenha condição de colocar essa frota, pelo menos 70% funcionando? Porque nós estamos falando aqui de uma frota de 116 caminhões, onde menos de 50% é funcional. Dentre esses 50 caminhões a 60 caminhões quebrados, quantos são sucata, de fato? Que você já sabe que ele não vai sair dali, que não tem solução para o problema daquele caminhão e que ele está ali para número, mas ele é um sucata, ele não funciona. Na verdade, vereador, esses caminhões acima de 5 anos, para caminhão prensa, porque o caminhão prensa, eu fiz questão também de, quando eu cheguei aqui, andar né, visitar, andar nos bairros e fazer a coleta para entender.
A gente tem uma dificuldade em Goiânia muito grande do trânsito, né? Esses motoristas enfrentam um trânsito para chegar na coleta, né? Um trânsito muito grande. E a coleta ela é feita com o caminhão em zigue-zague, em marcha 1, marcha 2, marcha 1, marcha 2. Então, é um serviço muito extenuante. Então, as empresas terceirizadas, essas que fazem coleta, elas dizem, né, que acima de 5 anos esse caminhão já virou sucata. Ou seja, 60% da nossa frota hoje, se a gente for pôr na ponta do lápis, seria sucata. A gente consegue trabalhar, temos motoristas muito bons, antigos, que lutam. Os funcionários da Comurg são excelentes funcionários. A gente gosta muito de trabalhar lá. Quando a gente fica lá, a gente apaixona. A gente ouve falar muita coisa da Comurg, mas estando lá dentro, a gente percebe que tem funcionários dedicados, funcionários que lutam pela empresa, e os motoristas têm feito milagre trabalhando nesses caminhões, mesmo com pouca condição, e feito um serviço razoável. Poderia ser melhor, que nem o senhor falou, para o contribuinte, né, é muito ruim quando tem esse tipo de atraso, e o contribuinte está certo, né, ele tem que reclamar mesmo. Eu acho que a ideia agora seria ou troca caminhão, ou a prefeitura, né, faz um aporte na Comurg para que ela possa, porque a Comurg não tem dinheiro para fazer isso. A gente teve, para vocês terem uma ideia, eu trouxe até aqui alguns arquivos, do ano de 2021 para 2022, nós tivemos um aumento de peças da ordem de 68%, né? E com o envelhecimento dos caminhões, o nosso custo operacional de manutenção dos caminhões praticamente dobrou. Então, isso já é muito complicado, quando a gente pensa que nós estamos só mantendo, né? Se a gente for fazer esse trabalho que o senhor falou, eu precisaria de ter mais dinheiro mensalmente para que eu possa ativar mais caminhões e pôr mais caminhões na frota andando. Então, falta recurso. Em média, quanto tempo esses carros ficam parados, esses caminhões? 1, 2 anos, 6 meses? Não. Quanto tempo esses caminhões ficam parados? Na verdade, a gente normalmente não fica mais do que 30 dias, a não ser quando é problema de motor e câmbio, que aí vai para a oficina e às vezes demora um pouquinho mais. Mas normalmente esses caminhões, eles têm aí, fica 10 dias parado, fica 8 dias, fica 2 dias, fica um dia só. É bem variável dependendo do tipo de quebra. Às vezes é coisa de regulagem, né, faz a regulagem, no outro dia já está à disposição. E às vezes a gente não tem mais a garantia dos caminhões, né, que já venceram também as garantias do ano de 2021 para 2022, a chamada garantia de força, né, que é câmbio, diferencial e motor. A gente já perdeu essa garantia, então nós temos que fazer isso, e esses são os que demandam mais tempo. Mas a gente procura colocar os que andam melhor, né? Os caminhões que a gente vê que tem mais condição de trabalhar. Senhor Ronaldo, qual é o quantitativo de veículos? Vamos eximir agora, tirar os caminhões. Qual é o quantitativo de veículos que a Comurg tem hoje em funcionamento e parado? Veículos que o senhor fala, carros sem pequenos? seus caminhões, carros menores, para fazer os demais serviços da Comurg. Nós temos hoje 28 saveiros, locados da CS Brasil, e temos 12 ou 13 carros pequenos que a gente foi adquirindo da SEMAD, carros que estavam inservíveis em outras secretarias, e a gente busca, levanta ele e a gente presta assistência aí, vereador, com Uno Mille ainda, com carro sem ar-condicionado, mas é o que tem, a gente arruma, temos 2 peroas Kombi, que vieram também da SEMAD, a gente vai pegando os carros e vai arrumando. Então, temos 12 carros que a gente usa também para esse tipo de serviço. Assistência ao jurídico, assistência ao controle interno, assistência ao SESMIT. Qual seria o gasto mensal com a manutenção desses veículos? Nós não estamos falando dos caminhões, dos veículos agora. As saveiros, a manutenção é por conta da CS, né? Okay. Os veículos pequenos, eu não tenho esse dado aqui, o senhor vai desculpar, mas eu posso passar depois para o senhor, mas não é grande esse gasto, é muito pequeno esse gasto com esses veículos. Eles foram grandes na hora de recuperar, quando eles chegaram, alguns chegaram com motor fundido, outros chegaram sem roda, sem pneu. Nós, depois que arrumamos, a manutenção ela é barata porque são poucos serviços.
é levar até o passo, levar até o fórum, então é um serviço também que não é tão extenuante assim, é levar um funcionário, buscar um funcionário num ponto de apoio, fazer uma fiscalização do SESMIT. Então, essa é uma manutenção barata, mas eu passo depois para o senhor separadamente Ok. O senhor, então, nos informa, por favor, depois o valor desse gasto, dessa manutenção desses veículos? Informa. Obrigado. Quem são os prestadores de serviço que prestam serviço para a manutenção dos veículos? São os mesmos prestadores que prestam para os caminhões? São os mesmos que prestam para o caminhão. Agora, a gente faz muito serviço, esses carros pequenos, a gente faz muito serviço dentro da própria Comurg, porque normalmente são troca de correia, regulagem de freio, coisa corriqueira, os próprios mecânicos da Comurg fazem. Certo. Como é o procedimento de envio desses veículos para manutenção? Eu falo do fluxo administrativo, a forma de envio desses veículos para manutenção. Dos que são da Comurg. Dos que são da Comurg. Quando a gente não consegue arrumar na empresa, quando a gente precisa de peça, faz o pedido de peça normalmente como faz o pedido de caminhão. Está na licitação, né? Como fala, está compreendido dentro da licitação. Daí a gente também na licitação tem um custo de mão de obra também já orçado. Por veículo? Por veículo. Posso mostrar aqui para o senhor a tabela. Serviço de manutenção de veículo Ford, R$ 191 a hora. Veículo grande, né? De caminhão prensa. E a peça, nós temos 26% de desconto sobre o sistema Cilia. Isso é uma questão interessante, que essa mudança que a gente fez de sair da ANEEL, vereador, para fazer uma licitação direta com a oficina, foi porque a ANEEL ela nos dava um desconto de 18%, mas ela cobrava da oficina que repassava o serviço 28%. Isso onerava demais o nosso custo, por isso que nós optamos, como o Ministério Público fez, por fazer uma licitação direta. Os veículos Ford pequenos, também R$ 191. Serviço de manutenção em veículos da marca Chevrolet, Celta, R$ 147 a hora. Serviço de manutenção da Blazer. Nós temos uma Blazer lá que presta serviço para o jurídico. R$ 147 a hora. Quando o senhor fala R$ 147 a hora, quer dizer especificamente o quê? A hora trabalhada, né? A gente manda para a oficina, acompanha. Aí a oficina normalmente cobra por hora, né, o serviço. Sim. Peças mais as horas. Sim, mas aí... Isso é quando a gente tira de dentro da empresa, né? Certo. Manda para uma oficina. Aí o senhor manda para a oficina. É isso que eu estou querendo entender. Isso. Esse fluxo administrativo aí, qual é o controle? Como é que o senhor controla isso? O senhor tem como controlar o veículo através da placa, a peça que foi utilizada, a peça que foi colocada? E a pessoa, o meu superintendente normalmente esses veículos, como eu falei para o senhor, eles não saem da empresa, porque a maioria dos serviços a gente faz lá. Quando sai, o meu superintendente acompanha de perto esse serviço, porque a gente também precisa que ele retorne rapidamente, porque é uma demanda muito grande por esses carros. Então ele fica em cima lá, busca o carro para trás e aí a gente paga por hora, faz essa ordem de serviço por hora. Ok. Senhor Ronaldo, o senhor poderia nos repetir qual que é a cidade da Rede Sol? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E qual que é a cidade que o senhor Adriano... Indaiatuba. Indaiatuba. E consta para nós também que o senhor Fabrício é de Indaiatuba. Tá. O senhor não acha que é no mínimo estranho vir uma pessoa de uma cidade vizinha que tem contrato com a empresa através de uma outra empresa, que é o contrato da empresa do senhor Fabrício com a Rede Sol, e essa pessoa vem para Goiânia, ela é alçado
ao cargo de diretor administrativo financeiro da maior empresa pública do município. E essa pessoa chega em Goiânia, se torna diretor administrativo financeiro, indica um amigo pessoal dele, da mesma cidade, para o senhor, que é o atual gestor do contrato, que é o Fabrício Souto, que esteve aqui esclarecendo também. E aí, a empresa vencedora de tudo isso é uma empresa que também é cidade vizinha, que tem conexão de serviço prestado juntos. O senhor, como um bom administrador que está fazendo naquela companhia, o senhor não acha que isso soa, no mínimo, estranho, essa situação? Nós estamos falando de um contrato de 170 milhões de reais. E já colocando na sequência para o senhor saberia me dizer qual é o valor que a Comurg tem em atrasos referente a esse contrato, pagamento desse contrato? Não sei. Com relação ao valor, eu não tenho. Eu sei que também está devendo, mas não tenho o valor exato. Eu queria deixar bem claro que o edital, a decisão da tomada de mudança da Ticket, que é uma administradora de cartão, para uma empresa de fornecimento de combustível, que é o caso da Redsol, ela foi tomada e o edital foi publicado no dia 19 de outubro, quando o senhor Adriano nem fazia parte. Ele foi nomeado diretor de financeiro em 14/10/2022. Então, não tem nenhuma ligação com a questão do senhor Adriano. Também preciso ressaltar aqui que eu não tinha a informação que nós temos hoje, os senhores têm e eu também tenho, que no passado, lá atrás, ele teve uma participação, mesmo que operacional, mas ele teve uma operação com essa companhia e com várias outras. Ele deixou bem claro aqui, acho que na coisa. Aí o senhor, sabendo de tudo isso, desde o início da SEI, as coisas continuam tudo como dantes, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança, o nosso contrato, que era um contrato de abastecimento em postos de combustível, e o presidente até no dia inquiriu aqui o nosso presidente se não seria melhor ter postos de combustível para abastecer esses caminhões. Hoje os caminhões não têm que se locomover, a gente não paga hora extra para motorista que fica esperando dentro do posto de combustível para abastecer. Então nós ganhamos cerca de 30 mil litros e mais ou menos 20 a 30 centavos por litro no valor. Então eu acho que foi uma decisão correta. Vamos aguardar a SEI e, se assim entender que nós estamos errados, porque também nós não somos donos da verdade, e que isso tem uma relação errada, eu não tenho dificuldade nenhuma de exonerar o servidor, colocar outro no lugar, ou determinar outra pessoa para fazer a coisa. Eu fiz com uma boa intenção, fiz porque achei que ele é qualificado, o senhor vai estar com ele amanhã, o senhor vai ter a sua impressão. Não tenho nenhuma reclamação do trabalho dele, principalmente nessa questão ética de relacionamento com o senhor Adriano. Então, assim, aparentemente, vereador, eu estou satisfeito, apesar de ter as coincidências e de ter esses fatos aí que apareceram, eu estou satisfeito. Mas vamos aguardar, né, as determinações que vocês vão fazer, o relatório final de vocês, e se ficar entendido que isso não deva continuar assim, não tem dificuldade nenhuma em fazer as alterações. Senhor Ronaldo, uma outra situação é que quando você olha o fluxo de pagamento da Comurg, você vai perceber que nesse contrato de 170 milhões não há atrasos, ou os atrasos são bem menores do que nos demais contratos. Qual é a diferença deste contrato conectado com estas coisas que nós estamos falando, com os demais contratos, que os demais contratos têm uma média de atraso mais alta, maior, e este contrato em específico, os atrasos dele são mínimos, vereador, são irrisórios em relação aos demais. Com todo respeito, vereador, um atraso de 30 dias nesse contrato são 4 milhões de reais. Então, é significativo os atrasos. E a gente é cobrado pela empresa, a gente recebe ligações cobrando, desse jeito não dá para continuar, nós vamos rescindir o contrato porque está atrasado, porque eu não entendo muito bem, mas todo mundo usa combustível aqui, todo mundo sabe,
posto de combustível não tem uma margem muito grande, né? Então, eu acho que é um atraso muito grande. O que eu faço, como diretor... Mas este é um serviço essencial. Certo, então, eles não podem, tanto que eles nunca pararam. O senhor acabou de dizer para nós que os contratos de serviços nós temos até 90 dias para ficar devendo. Tem até 90 dias. Temos. Não é o caso desse contrato de 170 milhões. Este caso nunca tem um pagamento com essa quantidade de atraso. Há um diferencial nisso? Estou tentando explicar para o senhor. Aí vou falar qual que é a minha ação, a ação que eu tenho como diretor da Comurg. Eu sou diretor, então quando a gente sabe que vai entrar uma verba, a gente sabe que essa verba é escassa, a gente procura o presidente, não esqueça, nós precisamos de combustível para rodar a máquina, não esqueça, nós precisamos de peça para rodar a máquina, não esqueça, nós precisamos das locações. Então eu cobro muito, sou muito incisivo em cobrar do presidente que ele cobre o financeiro esses pagamentos. Mas às vezes ele me atende, outras vezes não atende, e a gente não está na minha... Se estivesse na minha mão pagar, eu não estaria nem atrasado com eles, porque realmente a gente depende muito deles para poder tocar o nosso serviço. Ok, eu gostaria só que depois, o senhor ficou de nos passar, enviar um documento, o senhor nos enviasse depois o cronograma desses pagamentos, por favor. Posso né, também. desses contratos, pois não. Dos serviços essenciais apenas. Tá ok. Tá? Só dos serviços essenciais, que o senhor enviasse para nós o fluxo de pagamento, o cronograma de pagamento deles. Te agradeço pela sua vinda aqui. Prazer. Esclarecendo fatos importantes. Tomara que a gente esteja, né, sim, contribuindo. Sim, e me dou por satisfeito, presidente. Obrigado. Vereador Paulo Henrique. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente. Boa tarde a quem está nos assistindo aí online. Boa tarde, doutor Ronaldo Macedo. Bem? Boa tarde. Ronaldo, eu estava prestando atenção aqui nas perguntas dos meus colegas, estou até riscando aqui, porque tinha algumas perguntas que a gente ia fazer também, e acaba que a gente é contemplado com a pergunta dos próprios pares. Eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor explica a questão da Rede Sol, porque a Rede Sol, pelo que eu entendi, ela tem um contrato e ela tem a mesma empresa que fornece o software. Isso. Eu gostaria de entender como é que essa empresa, a Rede Sol, ela faz essa questão dos combustíveis e também fornece os dois contratos, né? Do combustível e o do software. Então, ficou meio confuso para mim. Gostaria que o senhor me explicasse para mim entender. Eu também não entendo muito da licitação, mas na época, quando a gente foi para fazer o TR, nós buscamos os TRs mais modernos que tem, para a gente ver a melhor forma da gente trazer, porque, como eu falei para o senhor, é uma decisão muito difícil, né, e muito drástica de mudança, e a gente não queria errar de forma nenhuma. E nós temos um engenheiro, que é o que faz o termo de referência, nós temos um engenheiro mecânico, e ele que faz esse termo de referência junto com o pessoal da licitação. E eles acharam que o mais moderno e o mais adequado seria que fosse feito pela mesma empresa. A gente pôs a licitação, as outras empresas também participaram, né? Acho que a Petrobras participou, mais uma ou duas, não lembro, e ela foi a vencedora. Então, assim, para mim, né, que foi o que eu pedi, que eu precisava do controle, eu estou satisfeito porque eu estou recebendo os controles de acordo com o que eu solicitei. Então, eu não tenho queixa. Agora, a parte legal, eu não entendo muito bem, mas nos foi indicado que fizesse dessa maneira. Entendido. O senhor sabe dizer qual que era o presidente da CPL na época dessa licitação que homologou essa licitação? Quem era o presidente da CPL na época? Eu acho que o presidente da CPL já era a senhora Andy. Não tenho certeza. Não, na verdade, porque foi o Alisson, ele foi presidente da CPL e depois foi a Andy. Eu acho que nessa época o Alisson já era vice-presidente e a Andy já era a gestora da licitação. Se eu não me engano, mas eu posso também
me asseguraram de dados. No caso, pode ser o Alisson ou a Andy, né? É. Maravilha. Um dos dois. Só para ressaltar, o meu advogado falou, a Redsol também já foi fornecedora da CEMAD e já foi fornecedora da Comurg há tempos atrás, anteriores, também ela já prestou serviço para a Comurg. Entendi. Eu tinha esquecido desse detalhe. O senhor fazia parte de alguma comissão que pagava jetons extras? Eu não fazia até 2 meses atrás. Há 2 meses atrás eu fui convidado para fazer parte da comissão do compliance, e eu acho compliance uma coisa importante, e eu hoje faço parte da comissão do compliance. E o compliance funciona? Olha, eu acho que está tentando. É uma dificuldade, nobre vereador, implementar um compliance numa empresa complexa como é a Comurg, e que vem com procedimentos, né, já há muito tempo, mas tem sido avaliado, né, e é por isso que eu fiz questão até de participar, porque eu acho que isso é muito importante para a empresa. Eu acho que quanto mais o compliance evoluir, melhor, mais transparente ficam as ações e melhor é a prestação de serviço. Então, eu fiz questão estamos também aguardando o relatório da SEI, se a SEI também entender que não é importante que a gente participe também dessas comissões, eu não teria problema em deixar. Se for importante que essas comissões não sejam remuneradas, eu preferiria, porque eu gostaria de continuar. Então, vamos aguardar as comissões para a gente entender se o que nós estamos fazendo está legal ou se não está legal, mas eu há 2 meses já faço parte dessa comissão. Certo. Ronaldo, eu gostaria de pedir um favor. Já que você faz parte dessa comissão, eu gostaria de solicitar as atas das reuniões, para que você... Não tem aqui agora, mas eu posso enviar para o senhor. E possa enviar para essa SEI aqui, para que a gente possa visualizar essas atas aí dessa comissão do compliance. Presidente, eu não tenho mais perguntas, porque, como eu falei no começo, eu fui contemplados aqui com as perguntas de Vossa Excelência, e agradecer ao Ronaldo Macedo aí pela oportunidade. Obrigado. Prazer é todo meu. Ok, vereador Isaías Ribeiros, com a parte. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor Ronaldo Macedo, diretor de logística, né, da Comurg. Nós lutamos, né, para resolver os problemas. Eu fico perguntando, meu Deus, quando é que nós vamos conseguir resolver o problema da Comurg? Porque resolver o problema da Comurg é resolver o problema num todo do povo geral, né, no sentido Concordo com o senhor. da coleta de lixo e tantas outras coisas mais. Agora, Ronaldo, eu queria ver o seguinte, essa questão dos caminhões que estão parados. Há, no caso, uma previsão de quando que eles vão ficar prontos? Como é que está sendo? Como eu falei para vocês, é um pouco difícil, mas eu até convido vocês, se quiserem estar lá, a gente marcar uma hora para vocês entenderem como funciona esse processo, que parece que os caminhões estão parados, né, porque eles são todos iguais, mas há uma rotatividade entre os caminhões que trabalham e os que estão parados. Muitas vezes o senhor vai lá hoje, os 50 caminhões são vai lá amanhã, 10 caminhões quebraram, 10 foram recolocados, então eles não ficam parados por esse tanto de tempo. Alguns por problema de motor, câmbio. O câmbio automático do caminhão Mercedes é um câmbio importado, e nós estamos tendo muita dificuldade na manutenção desses câmbios, então o caminhão fica um pouco mais parado. Tivemos que mandar câmbio para São Paulo, demorou demais para voltar. Então, mas não são os mesmos, não é estático, não fica lá 100, 200 dias um caminhão parado. Ele vem, conserta, vai trabalhar, aí ele quebra, aí ele sai do trabalho, entra outro que foi recolocado, e a gente vem nessa luta, posso lhe dizer, desde que eu assumi, vem sendo desse jeito, a gente vem lutando, e eu nunca consegui ter mais do que 65 caminhões ativos trabalhando. Entendi. Ainda nessa pergunta, o senhor falou da H3 Peças.
No caso, essa H3, ela só fornece peças ou ela também faz a manutenção? Porque o senhor falou que a empresa para a qual os caminhões, no caso, são locados, eles é que fazem a manutenção. Eles só fazem a manutenção, não fornece peças. Quem fornece peças é a H3 Peças? A H3, ela venceu a licitação para fazer toda a manutenção dos caminhões nossos, peça e serviço. Ocorre que, como nós temos os mecânicos que fazem a manutenção preditiva, o que a gente faz? Quando o serviço é um serviço simples, troca de lona, algum ajuste, nós temos mecânicos qualificados, a gente mesmo faz, porque nós estamos economizando de mandar esse serviço para fora e estamos agilizando o serviço. Entendi. Então, a gente não tem... A questão da mão de obra, como nós temos, se a gente consegue, a gente utiliza a da própria Comurg. Quando não temos mecânicos aptos para aquele serviço, ou é um serviço que demanda como câmbio, como motor, diferencial, nós mandamos para fora, né? Aí a H3 faz o serviço e devolve o caminhão. No caso, qual é, no caso, a logística que é feita? Se esses caminhões estivessem funcionando todos, no caso, estariam todos, no caso, na rua? Não. Não, estariam os mesmos, se nós tivéssemos 80 caminhões, estariam os mesmos 48 trabalhando na rua, que são os caminhões que atendem aqueles circuitos predeterminados pela limpeza. Por isso que eu falei, ter de 50 a 60 caminhões não dá prejuízo à coleta, a princípio, né? A não ser que aumente o número de circuitos e nós tenhamos que aumentar o número de caminhões. Essa quantidade, então, de caminhões, no caso, é para fazer esse trabalho rotativo. Exatamente. Não é que vá funcionar. E como a nossa frota está muito envelhecida, a gente tem mais quebra mesmo, então a gente tem uma alta rotatividade. Esse eu acho que é o maior problema. A gente tem mais quebra do que deveria ter por conta do envelhecimento da frota. Todos os caminhões estariam na rua, porque a minha pergunta é, será que tem motorista para todos os caminhões? Não estariam todos na rua. Tá, Mesmo assim, a gente tem, vamos supor, eu tenho 48 caminhões trabalhando, 12 em cada circuito, coleta 1, coleta 2, coleta 3, coleta 4. Daí tem um problema, surge um problema lá em algum setor que não está conseguindo. Aí nós pegamos um caminhão extra com motorista reserva, mandamos lá fazer esse atendimento. Então, normalmente, saem da garagem por dia 50 caminhões, 52, 49. Eu tenho aqui a lista. Depois eu posso lhe mostrar. Eu tenho a de um ano, todos os caminhões que saíram todos os dias. Tá. Mas esse quantitativo é o suficiente para que entregue um serviço eficiente? Segundo a diretoria de limpeza urbana, é o suficiente. Mas como eu falei no começo, o diretor Alziro está fazendo uma reavaliação em todos os circuitos, porque os circuitos são feitos por tonelagem, né? Cada circuito tem uma tonelagem, e aí eles estão reavaliando para saber se nós precisamos colocar mais caminhões ou se realmente está suficiente. Entendi. Hoje, no caso, quais os maiores problemas, no caso, na função do senhor, na diretoria do senhor? O senhor pode apontar assim, quais os maiores problemas? E se esses problemas datam de quando, no caso? São dessa administração ou, no caso, se arrasta de administrações anteriores? Então, como eu disse, desde que eu cheguei é assim. Eu já cheguei, já estava assim, e a gente vem lutando. A gente nunca conseguiu ter uma folga maior, como eu disse, do que 65 caminhões, mas também nunca tivemos menos do que 40 caminhões no trabalho. Então, a gente vem conseguindo manter... O diretor Alziro costuma dizer que nós somos a roda da limpeza. Então, a gente consegue manter a roda rodando, né, sem prejuízo. Ele precisa de tantos caminhões, nós colocamos tantos caminhões para ele na rua. Isso não vem dando prejuízo ao trabalho, mas nós poderíamos trabalhar com mais folga se nós tivéssemos mais caminhões. Ou caminhões mais novos, né? Tá, na avaliação, o senhor poderia dar uma avaliação rápida aí, por exemplo, como o senhor avalia a diferença entre a gestão no caso de combustível, da atual gestão e das gestões anteriores? Olha, eu tinha principalmente na questão do combustível, nós tínhamos muita denúncia de problemas de combustível, desvio, toda a ordem. Inclusive, nós somos réu em alguns processos na delegacia civil, de que o próprio dono do posto processando funcionário por conta de desvios.
anterior ao nosso contrato com a coisa, no primeiro ano que eu tive de gestão. Quantos anos atrás? Um ano atrás, né? O contrato foi feito agora em 2022. Aí a gente tinha muito problema. A Ticket, ela cadastra vários postos, mas eram utilizados apenas, para 95% dos abastecimentos, eram utilizados apenas 3 postos. O Tabocão, que até fechou depois que a gente tirou aqui a frota da Ticket, o Gato Preto e mais um outro, num outro setor. Esses postos, a gente tinha denúncia de majoração de combustível, toda a ordem de denúncia, que a gente nunca conseguiu comprovar, a gente procurou, fiscalizamos tudo, mas nunca conseguimos comprovar nada. Tá. Achamos mais interessante, mais moderno e mais eficaz que a gente voltasse a utilizar os postos dentro da companhia. E com isso, a gente entende que a gente conseguiu ter mais o domínio sobre a questão do combustível, que é hoje como o presidente costuma dizer, um dos maiores gastos da companhia. Entendi. A última pergunta seria a seguinte. Nesse sentido, o senhor pode, no caso, colaborar com essa SEI e informar se tem conhecimento de alguma irregularidade contratual ou operacional na Comurg, nessa ou em outras gestões passadas? Olha, eu posso dizer por essa gestão, né? A gente tem tido uma lisura muito grande, tenho tido muito prazer em trabalhar tanto com o Alex, que na verdade foi quem me entrevistou para quando eu vim para a companhia. O Alex tinha uma ideia muito, muito interessante de crescimento, queria que a Comurg fosse uma empresa que prestasse serviço a nível de Estado, né? Depois, com todos esses entraves, essas questões financeiras, o Alex foi perdendo a motivação e acabou nos deixando. O Alisson assumiu e tem trabalhado com muita correção, pelo menos da minha parte, nunca vi nada que desabone o nosso presidente. De gestões passadas, a gente não ouve falar também de coisas que desabonem as pessoas que trabalharam lá. Mas eu também não olho muito para trás, o nosso negócio é meio corrido, lá no meu operacional a gente trabalha bem corrido e a gente procura fazer o nosso serviço, pôr caminhão para andar, e eu não olho muito para o retrovisor, não. Muito obrigado, diretor. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Okay. Obrigado pela oportunidade. Me sinto contemplado aí pelas respostas. Muito obrigado. Vereador Pedro Zulão Júnior, com a parte. Senhor presidente, não é só para fazer umas perguntas. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos vocês. Boa Ronaldo, tarde, vereador. Prestando atenção aqui tarde, em vereador. todas as perguntas e todas as respostas. Os caminhões que vocês falam que tá ao comando da Comurg, esses caminhões são locados ou são frota própria? Não, são caminhões com cessão, eram da prefeitura, a prefeitura comprou e deu como cessão para a Comurg. Foram cedidos da prefeitura para a Comurg. Como foi feito, eu não sei, não sou jurista e não sei como é que se deu essa cessão. Mas são caminhões que foram adquiridos pelo PAS, cedidos para a companhia. Para a Comurg, né? Isso. Então esses caminhões não são locados? Não, esses caminhões prensa não são locados. Não, senhor presidente, era simplesmente essa pergunta. Obrigado. Senhor Ronaldo, obrigado por senhor ter participado conosco. Vereador o Elton, está vendo a questão aqui de solicitar para você uma pergunta, mas quero te agradecer por ter vindo a esta SEI, ter colaborado com esta SEI, porque o intuito nosso é em busca da verdade real, dos fatos que são apresentados. Agora, eu te agradeço, o senhor, o advogado, é o Gustavo? Doutor Gustavo. Gustavo? Eu que agradeço a oportunidade, presidente, e já peço desculpa que o senhor esteve lá na minha vereadora Ava, e eu não estava presente, mas assim que vocês quiserem, né, estar lá, eu estou à disposição, pode me ligar, eu ficar lá aguardando vocês. Senhores, dou por encerrado e convoco o outro amanhã para as 14 horas. Muito obrigado.